Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras. Um café com blend especial, direto da fazenda. Em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Meu nome é Carlos Nascimento, sou piloto de helicóptero. Nos momentos mais difíceis da minha profissão, ter uma boa visão não é uma questão de escolha. Por isso, os meus óculos, quem cuida, são as óticas voluntárias. Se você é piloto, lá tem um departamento especial para fazer um óculos onde você pode verificar os seus brakes. Não se esqueça, óticas voluntários. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai todas as semanas ao ar pelo canal YouTube. Foi um prazer tê-lo a bordo aqui do Porta de Hangar. Espero que você curta esta programação. Badala o sino. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora aí para ajudar a gente a dar aquela chacoalhada no sino do Porta de Hangar. O nosso convidado de hoje é um cara que tem muita história, é um cara que já passou por tudo na aviação brasileira. É o comandante Lídio Bertolini. Bem-vindo, meu amigo Lídio, que saudade de te ver. Pois é, Becar, é um prazer estar aqui contigo, revê-lo novamente aí, estar no estúdio aqui contigo. É uma honra, Lídio. Puxa vida, você que... A gente quantos anos juntos voando e tudo mais... Fizemos um ensaio para Aero Magazine do Slim, coisas boas, né? Que passamos pela vida, né? É muito tempo, não vamos entrar em detalhe, né? Fica velho. Não tem problema. Ô, Lídio, você tem uma coisa muito especial que é o seguinte: você teve fases na aviação que eu acho que muito poucos pilotos tiveram, né? Você aprendeu a voar na Força Aérea Brasileira. Você... Conta o resto, vai. Deixa a turma saber da sua boca. Era uma vez um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, vindo do interior, né? Na cidadezinha de Rio Claro, perto de Piracicaba ali. Piracicaba, terra do seu João Beccardi. Isso, famoso. E que tinha um aeroclube muito ativo, né? Que tem ainda, né? E tinha um tal de Bertelli, seu Coraci, seu Henrique, Toninho Fávaro, seu Galante, Simeone, que ia lá voar, né? O Fernando Paes de Barro, que aprendeu com o Bertelli lá, teve instruções lá. Então, assim, eu era novinho, muito criança, eu já frequentava o aeroclube, todo domingo era uma festa lá, né? Imagino. Tinha paraquedismo, campeonatos de paraquedismo, tudo. Era uma área muito ativa, né? O pessoal da Fumaça ia lá? O Braga ia lá? Sempre lá, né? Eles sempre visitavam Rio Claro, paravam lá às vezes, né? Com os T-6. Eu vi o Major Braga, Capitão Ribeiro Júnior, Capitão Lande. Legal, coisa né? boa. Eu vi até o Portugal Mota ainda saindo da fumaça. Então, assim, foi uma experiência muito boa. E aquele molequinho, né? Brincando com aqueles aeromodelinhos ali do lado da fumaça. Às vezes eu ficava esperando lá, pô, sai daí, moleque, pô. Eu tava só ouvindo as historinhas. Eu gostava de ouvir as historinhas, tava o mais próximo possível. Pô. E você chegou a ver o T6 voando na fumaça ou não deu tempo? Não, deu, não. Eu vi o T6. O T6 saiu em 76. Eu frequento o aeroclube desde 4, 5 anos de idade. Então, eu vi até o final, sim. Vi o Fugar Magister. Ah, mesmo? Pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, a Fumaça teve T6, Fugar Magister, T27 e agora o A29. Isso. Né? E aí teve o Cometa Branco que teve o T25, né? Isso. Que não é Fumaça, era Cometa Branco. Era a tentativa de reorganizar a fumaça, né? Porque tinha a Alouette lá em Natal com Chavante, tinha na época, não sei se o Bragança já falou, queriam voltar a fumaça com Chavante ou, né, com os aviões que estavam aguardando, que era o T-27, né? Então, enquanto isso, o pessoal mantinha um núcleo, vamos dizer assim, o Apolo Branco, que era o T-25. Que eu tive o prazer, né? Assim, cheguei a voar algumas vezes lá como instrutor, né? Depois de formado, e fiz o último voo, participei do último voo do mas Apolo vamos contar Branco. daqui a pouco isso aí. O Aeroclube de Rio Claro, você pode dizer que foi, naquela época, o berço do voo acrobático no Brasil? Não, nós tínhamos, assim,
muitos lugares, né? O Aeroclube de São Paulo era ativo, muitos aeroclubes tinham os T-19 que foram distribuídos, né, pela FAB para os aeroclubes. Então, todos os aeroclubes tinham. O problema é que Rio Claro ele tinha uma tradição com o Otto Hoover, né, do Bichinho, do Surubim, que aliás o IPT-16, né, o IPT que foi o último voo comigo, né? Ah, que maravilha. Descolou um aileron. Mas peraí, daqui a pouco você conta. Aí, foi uma área muito ativa, tanto como oficina, como 3 T-19, né? Tinham 6 aviões de acrobacia, o Beaker, né? Que o Bertelli voava, um dos Beakers, né? O Tango Eco Zulu, que foi da Varig Aerosport, né? Não era do DAC, por isso que era patrimônio de Rio Claro, ele foi da Varig. Mas Rio Claro continua bem ativo com planador também, né? Não, hoje nós temos planador, todos em fibra, né, avião de plástico. Nós temos 6 planadores, 11 aviões, né? Estamos nos reorganizando, tentando sobreviver. Infelizmente, agora a área tomada pela cidade, né? Assim, ficou muito restrito, estamos procurando um lugar novo para poder voltar, continuar a operar, inclusive operação de acrobacia e campeonatos de planador, né? É o mesmo problema em todo lugar, né? O aeroporto Sempre chega e as pessoas mudam em volta do aeroporto, né? Ou seja, aí depois quer que o aeroporto saia, né? Exatamente. Eu fiquei problema de sol, primeira vez, né, que a minha pele é fraca, eu fui parar no hospital por queimadura, porque eu era criança e fui no aeroclube, que era fora da cidade, apanhei da minha mãe e fui parar no hospital. Ele é branquinho, gente. Sofre pra caramba. Agora eu vou contar um negócio pra vocês, que muita gente não sabe, mas tem uma referência muito legal pra você que tá voando visual, chegar no aeroclube de Rio Claro, como a gente chegava sempre. Qual que é? Nós temos um horto, tem a garrafa de pinga. A garrafa, sim, a Três Fazendas. A Três Fazendas gigante ali na cabeceira da pista. Eu acho aquela referência ótima. Então, sai do aeroclube e já vai comemorar. Não é? Isso aí. Agora, como é que foi essa história do Surubim? Você perdeu o aileron com ele? Então, no Rio Claro, né, o Bichinho foi terminado em Rio Claro pelo Otto Hoover, né, com o pessoal do IPT. O Surubim foi terminado no IPT, mas ele voou em Rio Claro também, né? Aí na base aérea de São Paulo, na época. Está no livro do Bertelli. Quando ele foi para Rio Claro, ele recolhia o trem com sistema de corrente, né? E ele dava muito problema. E o pessoal deixou o trem fixo depois, né? E eu era novo na academia. Desculpa, eu vou te cortar, mas era o Bichinho. Eu falei Surubim? Surubim. É o mesmo? Bichinho, não. Tinha o Bichinho, que era o IPT-0. E o IPT-16, que era um avião que tinha a assinatura do Kovacs, do Corsini, do Silvio de Oliveira, né? Do pessoal do IPT, sim. Que era um avião que era para, vamos dizer assim, um avião para estudo, né? Eles fariam maior depois militar, baseado no Caudron, no Focke-Wulf 190. Que legal. E ele foi parar em Rio Claro, mas já estava com o trem fixo, então ele não subia direito no looping, né? O pessoal não gostava muito de voar. E eu, tenente novinho, instrutor na academia, peguei, deixa eu voar, né? Voava T-19, queria voar o bico, então eu fui voando o que tinha lá no aeroclube, né? E numa festa, acho que em 85, eu decolei assim com o avião, quem voava mais esse avião era eu, Toninho Fávaro, né? Já falecido. E nesse dia eu fui fazer meu voo, eu senti um peso na asa esquerda, falei, um pouquinho de pé resolve. Aí eu comecei a fazer as firulas, naquela época, né? Era um tunozinho, fazer o cubano, chão a chão, tudo. E eu vi um monte de gente fazendo assim, tô agradando, né? Uhum. Aí, tô agradando. Aí eu pousei, o nego saiu correndo. O que aconteceu? Não voava com paraquedas, tá? Não dava, não tinha espaço. O que aconteceu com você? Eu falei, saiu um negócio do seu avião. Quando eu fui ver a parte de baixo do aileron, estava descolado. Esse foi o último voo dele, senhora, né? Porque ele era com caseína. Aí foi pro museu. Hoje está lá no museu o Bichinho, né? Que era de Rio Claro, e eles reformaram esses aviões? Não tinha mais condições de reformar, porque era caseína. Tinha que desfazer o avião e fazer tudo de novo. Não era inviável. Ou seja, você teve uma fase muito legal que foi na Força Aérea e Aeroclube. Pirassununga e Rio Claro. É uma fase de ouro da aviação. Exatamente. Eu me sinto muito contente, muito feliz assim, de ter vivenciado tanto Aeroclube, né? Força Aérea, desde o início, quando eu era menino lá em Barbacena. Sofria muito. Quando eu era cadete, né, em Barbacena, que o Curita, né, que era o apelido que o pessoal Rio Claro deu para ele, Pai de Barro, começou a voar lá em Rio Claro. Então eu vi ele lá, de novinho, grande voando. Aviador, grande amigo. Eu quero trazer ele aqui. Eu já gravei com ele, mas eu quero trazer ele aqui para o Porto de Angar. Seria ótimo. Agora, Lídio, você começou voo acrobático na Força Aérea, com certeza.
E na aviação civil, como é que funcionou essa Então, parte? Como eu cheguei a fazer o curso de caça, eu assim eu queria voltar para eu gostava da instrução, então eu falei, pô, eu vou para academia. Primeiro quero um currículo para ir para fumaça. Eu entrei na Força Aérea para ir para fumaça. Então essa é a única coisa que eu não consegui na vida foi para fumaça. Sempre estava ali perto, né? É uma longa história, mas assim, eu queria voar o T-27, pô, projeto do Kovacs, do Sr. Kovacs, Zé Kovacs, poxa vida. Cara, eu vou T-25, avião aliás, maravilhoso. Família sensacional, Mano, todos eles. Nossa, abraço para todos, assim, eu sou suspeito para falar, eu né? também. Então, assim, eu queria ir para um lugar que voasse muito, por exemplo, academia, porque lá tinha planador, eu ia rebocar com o Ipanema, eu tinha Rio Claro, que tinha o Beaker, né? Eu tinha outras oportunidades, eu era paraquedista, né? Eu fui paraquedista antes de entrar na academia. Então, assim, eu queria continuar com a vida desportiva, aerodesportiva. Isso sempre me atraiu. Sem ter um compromisso profissional que é na academia. Isso. Então eu voava na academia, de fim de semana eu ia para os campeonatos de planador, eu voava em Rio Claro, né? Ajudava lá no Voa Vela. Então, assim, eu tentei voar o máximo possível, porque no início da carreira da gente é onde você tem oportunidade, né? Porque depois, na FAB, possivelmente ia ficar difícil eu continuar voando muito com a parte administrativa junto, né? Entendeu? Então é isso que acontece na FAB. Então eu vou pedir para ir para a academia. Eu me orgulho de dizer que eu fui instrutor. Eu gosto de dar instrução. Então eu fui instrutor da academia, voava nos aeroclubes e ajudava no SERAC como checador de aeroclube. SERAC 4. SERAC 4, aqui da área de São Paulo. O instrutor, eu acho que a vantagem de você ser instrutor é que você aprende sempre. Eu diria que aonde você aprende é dando instrução. Porque às vezes aquele alunozinho lá que está tendo problema, ele, pô, mas como é que eu vou explicar para ele? Eu entendo a instrução como um produto. Se o aluno não está aprendendo, é porque eu não sei dar instrução. Então, essa era a minha visão. E é ainda, né? Sugiro, né, para quem quer ser piloto, dê instrução. Você vai aprender mais do que você imagina. Eu sei, aprende demais. Você vai estar olhando e vendo o que acontece, né? Quem que te ensinou voo acrobático? Como é que foi o seu aperfeiçoamento no voo acrobático? É uma coisa que muito me interessa. Você voou uma época de aviões legais, Christian Eagle, Beaker, Pitts, enfim. Eu sempre defendi a filosofia do CENIPA, que eu fui investigador também de acidentes na FAB. Eu sempre procurei pegar as experiências de Bertelli, desses antigões, do Vilarim, que deu instrução para mim, só o Bragança, ruim, né? o Crispim, Farias, eu peguei eles como instrutores. Eu tenho as experiências muito boas, assim, eu ficava, opa, o que esses caras têm para falar, né? E depois eu peguei e fui voando também nos aeroclubes, aí surgiu a oportunidade de voar com o Eric Miller, com o Randy Kane. Ah, que legal! Todos esse pessoal da competição, eu vi que abriu um outro nicho de aviação que é diferente da filosofia da Força Aérea, que é a competição. O Eric Miller era um piloto suíço. Ele era um piloto suíço, campeão europeu várias vezes, já chegou acho que vice-mundial uma vez, e ele era um estudioso dos parafusos. Tanto é que você hoje, quando fala no sistema de recuperação de parafuso, o americano fala Miller's Bag. Baggs é um cara americano, era outro estudioso, mas quem fez um estudo bem aprofundado foi o Eric Miller, e que a NASA até, eu não sei como é que funcionou isso aí direito, até aproveitaram depois. Então ele tem um recorde mundial do parafuso, 125 voltas, tá no Discovery. Parafuso, Chato, né? De voltas. De voltas, mas era um parafuso normal. Chato ou normal? Ele entrou no chato para perder menos altura. Que legal. Mas você foi então para a Suíça fazer isso aí? Não, na época, quando o DAC distribuiu os Eagles, né? Quem montou para a gente foi o seu André, lá na Edra, né? Em Rio Claro ele dava o apoio. E ele trouxe o Eric Miller para dar instrução para a gente e fazer os primeiros voos e passar a experiência. Como eles eram amigos, o Eric Miller queria conhecer Foz do Iguaçu, tudo. Falou, eu vou para vocês aí de graça, dou instrução, só me leva para Foz do Iguaçu. Quero ver as cataratas. E eles eram amigos, estava aguardando a visita, tudo. E nós voamos 2 semanas, eu, Willy, Henrique, todos lá, o Toninho Fábio, um monte de pilotos lá, acho que uns 6, tiveram instrução com o Eric Miller durante 2 semanas. Que honra, teórica, nossa, é um divisor de águas na minha acrobacia, no que eu tinha visão de acrobacia. E o Randy, sem o pessoal que conhece do Brasil aí, o Randy é um americano lá de Pompa, no Aerobatic Center, né? Que nós alugamos para competir lá, avião, tudo, né? Ele também veio para o Brasil em Nova Iguaçu, mas ele veio depois do Eric Miller.
Então eu voei com o Eric Miller e depois com o Randy, que nós ficamos muito amigos, assim. E qual era o nível de instrução desses caras? Devia de ser um nível pesado, não era brincadeira, né? Não, e o Eric Miller e o Randy, eles eram instrutores natos, né? Eles se adaptavam. Qual a sua experiência? Pronto. Então, o que você quer aprender? Então, ele dizia, você vai começar daqui, vai seguir e assim vai. Então, assim, eu gostei muito do estilo e da didática deles. Mas eles eram assim, no meu caso, como eu falei, eu sou piloto de planador, fui da academia, tal. Ele, não, então você já vou largar pegar pesado, o eu vou pegar pesado. Eu fiz 4 pousos com motor calado no Eagle em Rio Claro. De Eagle? Na frente, ele como instrutor, e atrás. De Eagle. Depois de um parafuso invertido, ele mandou pousar com o motor calado. Porque o que pode acontecer? O motor parar no parafuso. Na Suíça eles têm muito problema de pista. Ele explicou, não, a pista é muito curta. Então, ele queria que tocasse na cabeceira. Até um conflito uma vez lá que eu falei, não, vou pousar. Pousei num terço à frente da pista. Aí ele, mas por que você não pousou aqui? Usou toda a pista. Eu falei, olha, aqui nossa norma é 1/3 por cada cidade. Nós estamos à cerca, então para garantir se você errar uma aproximação... Tá ali. Pousa no primeiro terço. Aí ele, gostei. A pista em Rio Claro é boa, né? Na época tinha 1.400 metros. É larga também, né? De terra, tudo, né? Larga, 45 metros de largura. Bem boa. Gente, o Christian Eagle, o Pitts são aviões críticos com o motor parado. Avião, quando eu falo assim, avião não tem defeito, avião tem característica. Você tem que voar um jato como um jato, um Eagle como um Eagle, um biplano, né? Um avião de carga alar alta. Então você tem que saber a filosofia do projeto do avião, para que ele foi feito e não passar daquilo. Ficar dentro do envelope de voo. Um amigo meu que você bem conhece, Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo, nossa, que pousar o Eagle é mais ou menos estar dentro de um carrinho de supermercado e você pousa o Eagle. É isso aí? Eu não diria isso. Depois que você aprende, você tem que respeitar a máquina. O pouso termina quando você corta o motor. Nele, né? Qualquer avião. Então, assim, você tem que respeitar e conhecer as características e, assim, sugiro ter instrução. O americano faz isso, ó. Canja de galinha e humildade não faz mal para ninguém. Né? Aproveita a experiência de quem já teve uma experiência diferente e tal, né? Quando você foi voar com o Eric Miller, ele perguntou para você o que você queria fazer, né? E você teve que ser humilde o suficiente para falar para ele, olha, você que tem que decidir isso aí, né? Eu adotei, assim, para mim, principalmente na aviação, que a gente aprende muito, né? A gente acha que sabe, está sempre aprendendo. Na aviação você aprende até antes de morrer, né? Acho que... Aí eu falei para ele, olha, eu gostaria que você, né, me dissesse qual é o meu nível. Eu fiz a mesma coisa com o Randy, porque em Nova Iguaçu todo mundo falava, eu tenho 3.000 horas, eu tenho não sei o quê. Eu falei, eu não sei o que eu sei, eu quero que você diga o que eu sei. Qual é o seu nível? Qual você acha que é o meu nível? Aí ele depois perguntou, você teve instrução? Eu fui da Força Aérea. Aí eu expliquei para ele, né? Primeiro eu falei, eu quero que você me diga. Aí ele falou, qual a sua experiência? Instrutor da academia, vou em aeroclube, vou em aviões tal, tive instrução com o Eric Miller. Opa, Eric Miller? Gostei. Aí nós ficamos muito amigos, ele recomendou até que fosse para Sebring, lá para um campeonato de acrobacia, e falou, você tem potencial, tal, acredita, faz isso, faz aquilo, deu muita orientação. Através do Rodolfo Penteado também, né? Rodolfo Penteado, que foi o grande cara do voo grande divisor também. Isso aí. Aliás, nós temos grandes pilotos de voo acrobático, né? Tem. Rodolfo Penteado, Fernando Paes de Barros, Riquieri, Adilson Kinderman, enfim, Lídio Bertolini, Márcio Oliveira, Gunnar. Outras, Haupt. Haupt, pô, esse eu vou te falar maravilhoso. Desculpa não falar todos os nomes, mas senão vai dar... Francis. Nossa, né? Francis, pessoal. Gente, o Brasil tem um berço muito legal de voo acrobático. A Juliana, como pilota. Grande Juliana que veio aqui no programa. A Marina que voava acrobacia bem. Adoro ela. A Marina parou, mas parou muito cedo, mas ela voava, nossa, potencial, então, com certeza. Muito legal. Lídio, você voa acrobacia e tem avião? Você participa de campeonato? Como é que funciona? No início a gente dependia muito de aeroclube, dos departamentos, DAC, tudo, porque era muito caro, era proibido trazer avião. Quando eu fiz baseamento em Hong Kong, que eu voava para Varig, conheci Eric Miller, todos, me abriu uma porta muito grande lá na África do Sul, eu conheci o pessoal lá que estava pós-apartheid, né? Apartheid, né, que eles falam, estava começando a vender muito avião lá. E eu vi uma oportunidade, com o dólar baixo, eu comprei um Pitts S1, que foi do Café Toco. O primeiro avião que veio da África do Sul civil pós-apartheid foi o meu, deu muito rolo
alfandegário, tudo que não tinha. Depois, enquanto eu estava construindo, né, eu comprei o avião porque o on design ia demorar muito. O on design que o Gunnar voa foi meu, Lima Bravo Novembro, Lídio de Bertolini Neto. Vocês têm um code share lá com o avião. Aí, enquanto eu estava produzindo, né, na Cocontiero, tudo aquele, o on design, eu fiquei com o Pitts. Aí o Rubens Mura e eu, nós conhecemos o pessoal lá na África do Sul e nós íamos comprar um Slim, aquele em tandem, o 326, Sim. que tinha motor para... Um belo avião, né? Uma delícia. Aí o Rubens viu o Slim, falou, adorei esse avião. Gente, vamos comprar esse aqui? Compraram. Aí nós compramos. Então o Slim era meu, do Mura e do Rubens Silva, né? Hoje falecido também. Aquilo lá abriu muito minha visão de mundo. Fora os Estados Unidos, é óbvio, né? Que a gente ia para Los Angeles, para Flórida, já tinha contato com Pompano, né? Ainda existia na época. Então, eu resolvi falar, vou vender meu apartamento, casa, vendi celular, G21, aquele vídeo, né? Que valia uma nota. Gente, é coisa aviador antiga. É maluco, viu? Não liga não, é isso aí. Vendi tudo. Fui morar com meus pais, eu estava solteiro, né? Tinha terminado com a namorada e falei, vou comprar um avião. Comprei o Pitts, comprei material para o One Design, comprei 1/3 do Slim e fiz um hangarzinho para guardar essas coisas. Pronto. Que tá na Rio Claro. Falei, tá aí. E feliz da vida, né? Aí eu comecei a ter o meu avião. Eu falei, é melhor ter o meu avião, né? Mas hoje eu recomendo ao pessoal juntar. Para quê? Como o americano faz? Ele 3, 4, 5 pessoas. Compra um avião e vai curtir, porque a gente voa muito pouco por ano. Com certeza. Muito pouco. Campeonatos tem pouco. É muito investimento, né? Para ficar parado. Sem contar que motiva. Vamos voar. Então, assim, é um grupo. Hoje eu recomendaria o code share, né? Que eles falam hoje aí, a propriedade compartilhada. Não vejo para que ter um avião aí, né? Mas e isso os aí campeonatos? Os campeonatos está participando ou não participa mais? O primeiro campeonato que teve no Brasil, fiquei em primeiro lugar, no oficial, né? Legal. Que teve a intermediária que não valeu, aí até lá saiu, tem troféuzinho lá, até o pessoal contesta um pouco, mas o campeonato de 88, que foi em 89, no Rio, Jacarepaguá, eu voei com o Eagle, né? E eu fui fazer curso de juiz, o pessoal foi treinar, então eu entendi que o juiz estava vendo, isso foi o grande diferencial. Então tem que fazer um curso de juiz também. Que não é muito complicado você julgar, né? Você entender o que está acontecendo e lembrar na hora é difícil, né? E é subjetivo demais, né? Aí me chamam de juiz de mão pesada, eu não sabe por quê, porque não sabe o que o juiz está vendo. Aí depois eu participei dos campeonatos, eu fazia show aéreo com o avião do Rio Claro, com o Igor, depois eu tive o meu avião, né? E eu fui fazendo e fui voando, o Slim, aí o One Design ficou pronto, aí eu tinha que vender, não podia ficar com 2, aí eu vendi o Slim, eu queria vender o Pitts, né? E ficar com o Slim. Ia ficar com o Slim e o One Design para competição, porque daí daria, porque eram sócios, né? Entendi. Aí quebrou a Varig, eu tive que vender o Slim, aquelas coisas todas aí, que acontece financeira, a gente tem perdemos tudo, né? Aí recomeça. Volta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem uma história do Manche que você me contou uma vez. Como é que foi essa história? Então. Só para o pessoal saber. Pessoal, eu vou dizer, vai ter troca de cueca ainda, tá? É que tem muita história aqui nesse cara para contar. Então, uma das experiências com a acrobacia, assim, vamos dizer assim, que deu troca de cueca. Eu estava voando, né? Eu fiz uns voos lá com o Beaker do Alexandre de Limeira, o Alexandre de Wenzel, muito bom. Grande, o avião tá uma cara, delícia, uma delícia. O avião, a família inteira legal. Eu conheço ele desde pequeno quando dava afição no planador lá. Ele fez um avião que está muito gostoso de voar. Aí, na dúvida, assim, ele seguiu as normas e um dos manches lá, o alemão mandava botar anel só, né? Não tinha um travamento de pino. Eu não sabia. Aí ele fez um voo uma vez lá em Rio Claro, no domingo à tarde, e eu falei, ele falou, Lídio, faz um voo, tô cansado. Ele ia voar com o filho dele. Aí eu voei e falei, naquele dia, eu vou subir um pouquinho mais. Não, uma voz assim falou, sobe mais um pouquinho. Não faz show aéreo, porque tinha planador, não vou ficar dando chance, né? Eu falei, subi, fiz o voo, estava praticamente em cima ali da cabeceira, em cima de Rio Claro. Aí eu botei num cubano reverso, saiu o manche em voo. Saiu, falei, caramba, e agora? Aí eu tava com o nariz para cima no dorso, eu tentei pegar com os 3 dedos naquele toquinho, não dava. A sorte minha é que eu deixei o motor a pleno, né? Não tinha tirado o motor. Invertido. Aí o avião estolou e saiu para baixo.
com o fluxo de ar do motor e a velocidade, o compensador ficou efetivo e eu voei só no compensador e no pedal. Aí o avião saiu até meio baixo, deu um disparo, né? Eu tirei um pouquinho, peguei a proa de Piracicaba, falei, vou saltar, estou sem manche. Eu não tinha percebido até o momento que o fio do rádio tinha segurado o manche e caiu embaixo. Aí eu estava sem manche, falei, eu vou saltar. Aí eu falei, pô, dá para voar, vou pousar com ele no compensador, que o Beaker tem um compensador muito bem, só que eu vou ter que ficar com a velocidade alta e eu vou ter que vir contrário aos planadores. Mas avião no chão, pousinho de pista. Pouso de pista, corta o motor e espera, né? E desvia do que der, porque tinha freio e tinha pedal. Tá? E torcer para não capotar. Aí eu percebi, pô, para saltar eu vou ter que subir na asa, o Beaker, para quem não lembra que é aqui em cima. Eu falei, pô, se eu tô aqui, eu tô vendo o manche da frente, então eu vou fazer uma curva para a direita, vou tentar subir rápido, né? Pular pro banco da frente e tentar salvar o avião. Você achou que era Marta Bugnar, é isso? Não, então, mas daria, era viável. Aí eu peguei e falei, pô, não, mas eu vou pousar, pô, tinha 20 minutos de voo no máximo. Falei, eu vou saltar. Eu vou pousar, tal. Aí eu olhei para baixo, opa, uma pontinha, achei o manche. Aí eu peguei, pum, tinha quebrado aí depois o fio, mas ele não caiu, graças a Deus, porque eu tava no dorso, porque para mim o manche subiu. Ah, você achou que ele tivesse ido para fora. Aí eu peguei, coloquei o manche e pousei, mas sem rádio. Aí eu pousei e falei, puxa vida. Taxiei, parei assim. Tava bem, a adrenalina boa, assim, né? O problema veio 2 dias, sempre vem 2, 3 dias depois, né? Que eu tava sonhando, dormindo, assim, falei, puta, mas eu podia ter ido, né? A minha filha tava lá embaixo, ela ia cair bem num bulevar, lá um shoppingzinho que tem na cabeceira da pista. Mas faz parte do jogo de quem voa, né? Isso aí acontece com quem voa. Aí eu consegui, mas aí eu agradeço a instrução do Eric Miller, porque ele fazia sair do parafuso com compensador, que o Eagle comporta isso. Ai, que legal. Então, assim, toda essa vivência salvou na hora lá. Antes de a gente ir pro troca de cueca, eu sei que você já passou pela aviação comercial e pelo fabricante também, né? Conta um pouco dessa história dos dois. A Embraer foi uma experiência maravilhosa, né? Eu posso dizer que hoje eu vi o Aeroclube, eu vi a aviação militar, eu vi a aviação comercial, internacional e doméstica, e eu vi a Embraer, como era feito um avião. Pô, me veio à cabeça a feira de 73 que eu vi. Aqui é fabricado o Bandeirante. Muito legal, né? Então eu falei, pô, eu estou aqui. Eu morria de orgulho, morro de orgulho da Embraer, então, né? Isso uma experiência muito rica. Legal você falar isso, gente. É o seguinte, a Embraer é para se orgulhar mesmo. Aliás, para se orgulhar da aviação nacional, a brasileira, que é muito legal, dos pilotos, e não ter síndrome de vira-lata, porque nós somos tão bons quanto qualquer outro fabricante de aeronave. Com certeza. Né? Então a experiência na Embraer, pô, eu tive a oportunidade de voar do Ipanema com a C. Eu não era piloto de prova, é PREV 2, né, de ensaio nível 2, voo de produção, tal, voava de copiloto às vezes num voo de alto risco, que chama lá. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu viajei de Ipanema, eu viajei de KC, fazia os voos de produção, né, o foco nosso era voo de produção do Phenom 100, 300. Muita experiência acumulada. Muito bacana, uma experiência maravilhosa, assim, sabe? Que muito legal. Bacana. E na Varig, hein, cara? A Varig foi outro diferencial. Foi amor à primeira vista, não? A Varig, assim, quem não gostava da Varig, né? Só difícil. Quem... Paixão, né, bicho? Assim, foi uma grande escola, tá? A parte de instrução, você não era copiloto, você estava copiloto. Meu primeiro voo de Eletra, eu fui da Eletra, né? Você não é copiloto, você é um comandante. O que você faria? Então, desde o início, e a Varig sempre incentivou você voar na mão, né? Abaixo de 10 mil pés, voar na mão, fazer pouso, sabe? Evitar o piloto automático, aprenda a voar o avião, sinta o avião, coisa daquela época, né? Então, assim, foi uma grande experiência. Eles preparam comandantes, né? Você não é copiloto, você não entra como copiloto, você está copiloto. Agora eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo quer saber. Troca de cueca. Vou falar hoje aí, vamos lembrar da parte militar, né? Eu vou dizer que falei da outra vez que eu fiz o último voo do Apolo Branco. Então, na época da academia, tinha assim a fumaça que funcionava lá e os instrutores queriam uma motivação. O pessoal do segundo EIA, vamos dizer assim, que o T-25 era usado para básico, né? Para voo básico, primário. Então, o pessoal tinha uma esquadrilha que a gente fazia de sexta-feira, o próprio Siqueira às vezes voava também, eu voei com o Willi, com todo esse povo. Eu fiz o voo da bandeira, aquele
amarrado com a bandeira. Não, eu terminava o voo, eu solteiro, falei, vou voar, porque era liberado naquela época, outros tempos, né? Então a gente fazia 4 aviões, 8 aviões, fazia a firula dos instrutores. E tinha esse esquadrão T-25 que eles queriam fazer para demonstrações locais, para aeroclubes. Incentivo. Assim, um incentivo, que tem outro tipo de avião também, incentivar o próprio instrutor a querer ir para a fumaça, assim, vamos dizer assim, ou conhecer esse tipo de aviação. E nessa época, a gente estava fazendo esse Apolo Branco, nós tivemos um problema lá, não vou entrar em detalhes, e um dos pilotos do número 4, no primeiro mergulho que a gente ia fazer uma demonstração no Play Center, no dia seguinte, era um voo de habilitação, né, que chama aqui na aviação civil, é um voo de certificação. Então, o número 4 cortou a cauda do as, e eu era o ala esquerda, e quase veio para cima de mim. Esse aí, para mim, foi muito próximo ali de uma coisa grave, né? Os pilotos estavam em 2 na liderança, lá os 2 morreram, o outro conseguiu pousar, né? T-25, um avião parrudo, né? Só não pousaram os outros porque cortou a cauda, né? Cortou os comandos. Eles não conseguiram saltar. Não deu tempo. Tava mergulhando já com alta velocidade, né? Então tem várias situações, mas essa hoje, assim, lamento, assim, era uma coisa que eu sempre lembro e cai, às vezes, na memória, quando tá sonhando, assim, pô. Você viu toda a cena? Eu vi tudo. E é uma longa história, não dá para contar pouco assim. Tem outras coisas, né, de Eagle, tem coisas de outros aviões, mas vamos dizer assim, como o Bertelli falava no livro dele, o piloto bom, ele sobrevive, né? Porque a gente tem que cortar as arestas para um acidente, filosofia Cipaé. E às vezes acontece. Então nós somos, assim, eu diria, sobreviventes, né? Com certeza. Lídio, o que você tem para dizer para quem está começando no voo acrobático, principalmente? Porque o cara que está começando no voo acrobático, às vezes ele não entende que precisa ter um pouco mais de juízo e não pode ter muita soberba, né? Tem que poder ouvir os mais velhos. O que você tem para dizer? Como diz aqueles velhos ditados, temos 2 ouvidos e uma boca. É isso aí. Para quem está começando, eu diria o seguinte: corre atrás do seu sonho, porque a aviação não está fácil, não é fácil. Você vai estudar muito. Você tem 2 tipos de aviação: a comercial, né? Hoje a tecnologia está muito avançada. Entenda a tecnologia, estude muito, faz uma faculdade para, se algum dia você perder essa carteira de piloto profissional, você ter uma opção de um outro emprego. Outra coisa, estude muito, estude inglês, procura voar o máximo possível das coisas que você acha que não vai voar. Se você é piloto comercial, eu vejo hoje nos aeroclubes, ninguém quer mais fazer acrobacia, não quer voar um planador. Vai atrás de um planador, acrescente no seu currículo um helicóptero, um planador, acrobacia. A acrobacia te dá confiança, né? Ela é, na verdade, um grande diferencial, um divisor de águas. Ó, eu já fiz, eu sei que eu posso chegar até aqui, aqui eu não vou mais, entendeu? Respeite os limites, né? E, dentro do possível, participa de um campeonato, vê como é que é. Aí é um outro nível, você acrescenta dificuldade no seu voo, não para ser melhor, porque ninguém vai para um campeonato para ganhar dinheiro aqui no Brasil. Claro que não. A gente vai depois para tomar um chopp depois, né? Lógico. Claro. Então, aproveite o máximo, corre atrás do seu sonho, escute bastante os antigões. Eu vejo muito piloto novinho, não, já sabe tudo, já decora. Não sabe nada, né? Aprenda com aquele cara que voou há 40 anos atrás, só na mão, que voou na Amazônia, que a gente voava na FAB, sem GPS, só no WAC, ou na carta de instrumento, que seja naqueles antigos, os ADFs antigos. Pô, aprenda com os outros. Aprenda com a experiência que deu errado dos outros e a que deu certo também. Principalmente a que deu certo, né? Mas assim, e troca a experiência, seja humilde, só isso. Só isso? Só isso. É isso aí. Lídio, muito obrigado pela gentileza de vir aqui, lá de Rio Claro para São Paulo, para falar para o pessoal do Port de Hangar. Eu que agradeço o convite, né, a deferência aí, por convidar. É um prazer estar contigo aqui, a gente já conhece há bastante tempo e obrigado para quem está ouvindo, ouvir os causos, né, essas coisas de antigo. Foi um prazer estar aqui com você. Legal, obrigadão. Valeu. Gente, muito obrigado pela companhia. Valdir Lopes, o cara que luta capoeira, esse cara é fera, é um perigo. Obrigado pela sua presença, pela ajuda que você sempre me dá aqui no canal, tá bom?
Pessoal, participa do canal, se inscreve se você não está inscrito, dá aquela chacoalhada no sino do Porta de Hangar e até o próximo programa. Valeu, obrigado!